Olá pessoal, prazer, meu nome é Erkson Mota Maia, eu sou engenheiro agrícola e ambiental e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema do tanque de evapotranspiração, também conhecido como a fossa séptica evapotranspiradora, né? Ou fossa de bananeiras, também popularmente conhecido, fossa de pneus, são alguns nomes comuns para esse sistema. E primeiramente, do que se trata esse sistema, né? O sistema do tanque de evapotranspiração, ele é um sistema isolado destinado para o tratamento de efluentes domésticos, principalmente em áreas isoladas, né? Áreas em que sistemas centralizados não são capazes de suprir essa necessidade do esgotamento sanitário. E é um sistema que também é destinado, ele é recomendado que seja tratado o efluente do vaso sanitário, né, separadamente do resto do efluente dos domicílios, né, que são as águas cinzas, água de pia, lavatório, chuveiro, tanque. Esse sistema, então, é recomendado para tratar o esgoto do vaso sanitário, né, dessas localidades isoladas. Mas já vem sendo muito utilizado em outras aplicações também, né, como escolas, cozinhas comunitárias e em outras aplicações. Então, do que se trata esse sistema, né? O próprio nome diz que é um tanque de evapotranspiração. Como que ele funciona? É o seguinte, primeiramente é construído um tanque, ele é estanque. Esse tanque deve ser construído de uma forma que impossibilite a infiltração do esgoto que estiver aqui dentro. Então, como que é feita essa construção? Primeiramente, vem com dimensionamento. Essa dimensão, que é 1,5 por 3,5 livre, ele é indicado para uma família de 5 pessoas, porque o dimensionamento desse sistema, que ele ainda não é normatizado, é indicado de 1 a 2 metros quadrados por pessoa que for usar o sistema, com 1,5 metro de profundidade fixa. Então, para 5 pessoas, né, colocando o piso do dimensionamento, chega a 5,25 metros quadrados. É o que a gente tem aqui de área superficial. Feito o dimensionamento, a primeira etapa é a locação do sistema. Para ser feita a locação do sistema, a gente leva em consideração algumas orientações da norma técnica NBR 7229, que é indicada para projetos de construção de tanques sépticos. Lá fala algumas distâncias mínimas que a gente leva em consideração na hora da locação do tanque de evapotranspiração, né, que são 3 metros de árvore, 1,5 metro de divisas de terreno, né, ou de lugares muito íngremes, de barranco, 15 metros de poços de água ou qualquer ponto de manancial hídrico, 1,5 metro de construções, né, de casas ou outros sistemas de tratamento. Então, feita a locação do sistema considerando esses cuidados, essas distâncias mínimas, segue o processo construtivo com a escavação. Então, a escavação ela pode ser feita manual ou com a ajuda de máquina retroescavadeira. A escavação ela é feita considerando a espessura dos blocos. Então, de acordo com o dimensionamento, você considera também a espessura do bloco. Se for usar de 10 centímetros de largura ou de 15, já considera na escavação. E o importante é que o fundo da escavação ele deve ser muito bem nivelado e compactado. Por quê? Porque vai receber o peso, né, com uma carga muito grande, o peso do tanque, e bem nivelado para não gastar muito com concreto. Então, lá no fundo, vai receber a fundação do tipo radier, que é uma laje de concreto armado. Essa fundação, esse concreto, ele vai com impermeabilizante, né, aditivo para argamassas, e vai com a malha de ferro 5 milímetros, espaçada de 15 em 15 centímetros nas duas direções. Nessa malha são deixadas esperas a cada metro da parede mais comprida, nos 4 cantos do sistema e no meio das paredes menores. Essas esperas vão vir vergalhões que vão ficar dentro da alvenaria que vai ser construída em cima da laje do radier, e nesses vergalhões vão servir de colunas, pequenos pilares, né, que vão receber uma concretagem, né, vai ser feito o grauteamento, e essas colunas vão ser interligadas através da cinta de amarração, que é a última fiada do sistema, com o objetivo de amarrar as paredes do tanque, né, para evitar ao máximo o comprometimento estrutural do sistema. Feito a alvenaria, a gente segue com a fase de impermeabilização e revestimento do sistema. Do que se trata isso? É o chapisco e o emboço. Então,
O chapisco, ele é feito com traço 1:3, né, impermeabilizante, também na argamassa, e o emboço também. Então, ao final do chapisco e emboço, o revestimento vai estar com uma camada de uma espessura de 2,5 cm a 3 centímetros, que é suficiente para aguentar, né, a resistência, né, da pressão interna e garantir a impermeabilização do sistema. É interessante nos cantos que sejam feitos meia canas, são abaulamentos, né, nos 4 cantos verticais e nos 4 horizontais, para ajudar na distribuição da pressão interna dentro do tanque. Então, depois disso, né, o tanque está feito, o tanque está pronto com a ligação do esgoto já instalada. A impermeabilização ela deve ser feita com a ligação do esgoto já instalada na alvenaria, para não comprometer, né, a qualidade do revestimento após já pronta a estrutura, né? Então, já deixar as tubulações instaladas na alvenaria e vir com revestimento após a instalação da tubulação. A partir desse momento é o preenchimento do sistema. O preenchimento, que ele é composto pelas seguintes etapas. Primeiramente, vai um túnel de pneus de aro 13 a 15, que são posicionados no centro do tanque, no fundo, e são justapostos, né, entre si, com pequenos espaçadores de 2 a 3 centímetros entre eles. Então, nesse túnel de pneus, vai receber o esgoto do vaso sanitário. Vai uma tubulação de 100 milímetros, perfurada no primeiro pneu, que vem num T de 100 milímetros, e essa parte do cano que vai para fora do solo, que é a parte de inspeção, possível inspeção. Então, esse túnel de pneus recebe o esgoto, onde ele é distribuído ao longo do tanque e também pelas laterais do tanque, uniformemente. Então, ele serve como uma câmara de digestão anaeróbia. Instalada a câmara de digestão anaeróbia com os pneus, a gente segue no preenchimento do sistema com a primeira camada de material filtrante, que são as pedras de mão. As pedras de mão ou qualquer material inerte de granulometria semelhante às pedras de mão, como entulhos de concreto, né, de obras civis, principalmente entulhos de concreto, né, que são mais inertes e não vão decompor aqui dentro do sistema. Podem ser usados no lugar das pedras de mão. Vamos preencher até a altura dos pneus, né, ou seja, nos primeiros 50 a 60 centímetros de altura do tanque, é feito com as câmaras de pneus no meio, né, e as pedras de mão ou entulhos de concreto até a altura do pneu, que são colocadas desordenadamente, né, no objetivo de conter maior número de espaço vazio entre elas possível. Né? Feito essa primeira etapa, a gente cobre a camada das pedras de mão e o pneu com alguma tela de sombreamento, né, ou material similar, como sacos de cebola, né, tela de sombreamento Sombrite, né, 50%, 70%. A gente cobre essa primeira camada para receber a segunda camada do material filtrante, que é de brita. Então o tanque ele é preenchido, né, em toda a sua extensão com 30 centímetros de brita, que vai acima da câmara de pneus e da pedra, né, acima do saco de cebola. O saco de cebola, ou esse material que vai separar as camadas, é importante ser posicionado, né, esticando ao longo do tanque, prendendo ele com algumas pedras, né, ou um pouco de brita, para que no momento que for lançada a brita, ele não saia do lugar, né, comprometendo, vamos dizer assim, os extratos do sistema, né? O objetivo do saco de cebola é para que esse material não desça para o material de baixo, né? Que a brita, se não tivesse o separador, ela desceria tanto para a câmara de pneus, na câmara de digestão anaeróbia, quanto para as pedras, né? Ocupando espaço de esgoto e de lodo lá embaixo do sistema. Então, o objetivo do separador é de não descer esse material para a camada de baixo. Acima da camada de brita, é colocado novamente sacos de cebola, né, ou tela de sombreamento, ou algum material similar, para vir com a camada de areia, né, areia grossa, areia média, mais 30 centímetros ao longo de todo o tanque, que vai fazer o papel de um material filtrante menor, né? Então, lá embaixo tem as pedras de mão e a ideia do sistema é que você diminua, né, o material, a granulometria do material ao longo da altitude do sistema, né? Então começa com pedras, brita, areia e por último vem uma camada de terra. Essa camada de terra ela é 40 centímetros no mínimo, que vem acima da camada de areia,
Não precisa de separador entre camadas, né, como o saco de cebola, tela de sombreamento, porque a areia já tem uns poros muito menores, né, do que as pedras e as britas. Então a terra, ela não vai entrar tanto nos poros da areia. Então esse sistema é preenchido, gente, com esses materiais, e por cima da terra vão plantas, né, que vão as plantas como bananeiras, taioba, inhame, helicônias, né, papiro. São espécies vegetais de alta taxa de evapotranspiração, alta demanda por água. Então, entendendo como é feito o preenchimento, você já tem uma ideia de como que funciona o sistema. Ou seja, esse sistema ele funciona numa etapa de digestão anaeróbica, que é composta pelo túnel de pneus, em que esse esgoto ele vai para as laterais e vai subindo, vai se tratando no fluxo ascendente através de um sistema semelhante a um filtro anaeróbio, que seria a pedra de mão e a brita. A pedra de mão e a brita, ele simula um filtro anaeróbio. Então já vai depurando, né, o esgoto ainda mais. Nas zonas da areia e da terra, assemelha a uma zona de raízes, né, um sistema de zona de raízes. Então é um sistema complexo, né, ele trabalha com 3 etapas, vamos dizer assim, né, dentro do mesmo sistema. Então a etapa da areia e da terra, ela vai ser uma etapa que vai ter um oxigênio, né, vai ser facultativo, então vão ter micro-organismos aeróbios também, né, nessas etapas, né, que vão estar ajudando a mineralizar mais ainda o esgoto que vai subindo, né, a matéria orgânica que vai sendo tratada. E esse material filtrante, ele serve para quê? Esse material inerte, todo esse material aqui do sistema, para servir de material suporte para o crescimento e a aderência, né, de um biofilme, que vai crescer ao redor de todas as pedras, as britas, a areia, né, vai crescer e vai, vamos dizer assim, otimizar o tratamento, né, porque vai aumentar o contato do esgoto com os micro-organismos. Então vai aumentar muito, vamos dizer assim, o número de micro-organismos dentro do sistema, né, sendo assim a eficiência no tratamento. Então esse esgoto que chega lá embaixo, uma matéria orgânica de cadeias longas, ela vai sendo mineralizada ao longo das camadas, né? Quando chega na camada de solo, a ideia é que se tenha nutrientes, né, já bem mineralizados, e água, que é tudo que as plantas precisam, né, para absorver os nutrientes com a água, né, evapotranspirar todo o efluente, toda essa água que entra no sistema pelas plantas e também pelo solo, né, pelas folhas, e a água que chega no solo é evaporada pelo solo. Então a ideia desse sistema é que ele cicle o esgoto, né, que não gere efluente, que não gere um problema ajusante, que todo o esgoto que chega nesse sistema ele vire adubo, né, para as plantas que estão aqui em cima, e esse efluente ele vá para a atmosfera, né, melhorando até as condições microclimáticas do local. Então, a proposta dessa tecnologia é de contemplar, né, uma das tecnologias do saneamento ecológico propõe, né, que são sistemas isolados de tratamento, né, aproximar a fonte de tratamento, a fonte geradora, separar as águas servidas, né, tratar a água cinza de uma forma, a água do vaso de outra forma, ciclar os nutrientes, né, não entender as nossas excretas, né, como resíduo, mas como um recurso que vai transformar isso aqui em adubo, né, e em alimento para as famílias, né? Então o alimento vai ser ingerido, vai ser excretado e esse ciclo vai se dar aqui dentro desse sistema. Então, pessoal, tá aí um pouquinho, né, a gente falou hoje sobre o tanque de evapotranspiração, falamos um pouco do que é o sistema, para que ele é recomendado, um pouco do dimensionamento e o processo construtivo, né, e o funcionamento do sistema. A manutenção dele é uma das vantagens, né? A manutenção é uma das vantagens, porque como esse sistema ele vem para tomar, vamos dizer assim, um espaço de sistemas mais convencionais, que geralmente tem uma dificuldade maior na manutenção, que seria a retirada do lodo, né, a disposição correta desse lodo, o tratamento do lodo, e que dificilmente isso acontece nesses sistemas de tanques sépticos. Então a vantagem desse sistema é esse, que ele dura muito tempo, vamos dizer assim, para poder encher de lodo, porque por ser um sistema complexo em camadas, em funcionalidade dentro dele, o lodo é digerido dentro do sistema. Então a vantagem é que tem um acesso, né, que os túneis que vão dentro dos pneus é o acesso para a câmara de gestão anaeróbica. Se um dia for necessário, tem como retirar esse lodo. Porém, esse tempo é longo e ainda desconhecido. A gente não se sabe quando
que vai encher esse túnel de lodo que precisa puxar o lodo. Por quê? Sistemas que já vêm em acompanhamento, né, há mais de 15 anos sem precisar puxar o lodo. Então, é um sistema que também necessita, né, de mais estudos, mais pesquisa para a gente chegar, né, vamos dizer assim, numa normatização, né, e ter esses dados mais bem refinados, né, e melhor estudado em relação a tempo de limpeza. Mas até então a manutenção do sistema tem sido nas plantas, né? Se as plantas não pegarem, replantar. Se tiver muito adensado de plantas, né, podar, retirar algumas. Então, a grande vantagem é essa, né, na facilidade da manutenção, que até então não foi necessária a retirada do lodo do sistema. Então, gente, esse sistema, como outra vantagem, né, ele vem como uma proposta para a gente tentar alcançar a famosa universalização, a tão esperada, né, universalização de saneamento, porque é um sistema prático, né, de ser construído, os materiais são achados em qualquer cidade, qualquer local, consegue acessar a localidades isoladas, né, periurbanas, zonas rurais, em que sistemas centralizados, né, convencionais de saneamento não são capazes de atender esses locais. E, então é uma proposta para o saneamento, né, ambiental, saneamento ecológico, saneamento rural, para a gente tentar alcançar a universalização de saneamento, né? Então fica aí a tecnologia como uma nova proposta para o tratamento dos efluentes domésticos. Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui, né, a gente vai conversar um pouquinho agora com o Vitor Hugo e com o Jackson, que são moradores aqui da comunidade do Pau de Cedro, né, que a gente fez um treinamento, né, ano passado, em novembro, pelo Senar, construiu um sistema de tanque séptico, né, e capacitou. Eles foram participantes da turma, né, junto com mais 8 pessoas aqui da comunidade, e eles seguiram nesse trabalho, né, na construção das outras fossas para as demais casas aqui da comunidade. Então vamos falar um pouquinho com eles, escutar o que eles acharam, né, dessa experiência a partir desse treinamento, né, desse ano. Praticamente se passou um ano. Como que foi essa experiência, né, para a vida? O que chamou mais atenção dessa possibilidade de construir tanques de evapotranspiração, né, para as casas aqui da comunidade? Como é que foi, Vitor Hugo, Jackson, Gonçalo? Uma experiência boa, né? Porque a gente nunca tinha ouvido falar dessa fossa aí. E a maioria das pessoas joga os bagulhos tudo dentro do brejo, aí contamina, né? É igual lá nós fizemos da minha casa, ela tem 1 ano já deu pra ver a diferença da água já. Aí, esse projeto aí não vai servir só para nossa geração, mas ao longo das gerações futuras, né, dos menores, crianças, quem vem, já vai ser como eu digo, Melhora para eles. uma melhora para eles, né? Uma vida, possuir uma saúde melhor, com esse tratamento aí do esgoto aí, já limpa as impurezas da água, a água segue mais limpa, para ter um modelo de vida, uma vida mais saudável, e da contaminação. Show de bola. Então tá aí, pessoal, né, palavras de quem tá pondo a mão na massa, né, de quem já fez mais de 30 tanques de evapotranspiração. Já chegou na 35ª? 35? 35. Foram 35 sistemas, né, 35 beneficiários aqui na comunidade. Então aqui os principais atores, né, por essa execução desses sistemas. E vocês verem que já são agentes de promoção, né, e apoio à saúde aqui da comunidade. Então, construindo esses sistemas, promovendo a saúde, como que está o pensamento, né, de consciência, a consciência dessas pessoas, né, dos profissionais aqui que estão com a gente, os moradores da comunidade. Então, muito bacana a experiência que vocês, né, a continuidade que vocês deram aí nesse projeto, né, nesse processo, e que tragam muitas coisas boas, né, para a vida de todo mundo. Com certeza. Tô achando ótimo, porque a gente já estava esperando, já estava contando que eu já tinha visto esse projeto em um outro local, e foi muito bom ter vindo aqui para a gente. E
só da gente estar com esse projeto nas nossas casas, isso é uma benfeitoria muito boa. Principalmente para o Ribeirão, né? É trazer mais vida, porque com isso os ribeirão, as águas vão entrar com mais peixes, com mais vida, e isso vai ter uma outra pessoa ali embaixo que vai encontrar a água, uma água mais limpa. Porque antigamente, quando não tinha muitos banheiros, que antigamente por aqui não havia banheiro. Quando a gente tem um sítio em outro local lá embaixo, a gente tomava água do ribeirão. Porque não existia banheiro por aqui. Era tudo fossas. Aí a água a gente podia tomar. Hoje em dia a gente não pode mais, por ter muitas redes de esgoto jogadas dentro do ribeirão. Já foi construídas 5 fossas aqui para cima e a gente percebeu na própria água, que antigamente a gente pegava um pouco dessa água, ela tinha, não precisava nem de pegar, você sentia o mau cheiro que ela tinha. Hoje a gente pega a água ali, a gente cheira, ela já não tem o mau cheiro mais, que é por ter as fossas, né? Que já não está jogando na rede do ribeirão mais. Aí essa água já não tem aquele mau cheiro mais.